Olá, tudo bem? Meu nome é Romero Marinho, sou promotor de justiça do estado do Rio Grande do Norte. Já faz lá 25 anos, trabalho com execuções penais aqui na terceira região. A execução penal é regionalizada, pega 20 comarcas. Temos algumas unidades aí para nos debruçarmos do trabalho e também somos professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte no curso de Direito em matérias ligadas a ciências criminais. Ora, direito direito penal, ora processual penal, prática penal, já tive a oportunidade de ministrar, enfim. E nós estamos adotando a técnica de sala de aula invertida, estamos já adiantando a matéria aqui para nossos alunos de legislação especial criminal, aliás, legislação penal extravagante. Um, e estamos disponibilizando para a nossa comunidade jurídica que aqui nos assiste. Você que está se graduando, você que está se preparando para concurso, veja a nossa aula, tá certo? Ofereça aqui uma crítica, qualquer coisa que possa nos ajudar a melhorar a aula. Nós não temos a pretensão de ter a verdade absoluta. Estamos fazendo nosso quarto vídeo sobre crime organizado e vamos continuar aqui nas técnicas de investigação. Então, primeiro técnica é ação controlada, um flagrante diferido, guarda essa palavra, estratégico. Ah, nós vamos ter o afastamento tático do artigo 301, que é a prisão em flagrante imediata. Então, qual é o normal? Então, quando você vê o crime, qualquer um do povo pode e as autoridades públicas devem prender em flagrante. O fogo flagrare está ali. O crime está acontecendo naquele momento. Tem que prender. O que é que a técnica investigativa diz? Não agora. Vamos esperar um pouco. Vamos acompanhar o desdobramento desse crime, porque talvez a gente só pegue aquela ação isolada naquele momento. Mas se a gente acompanhar e prender posteriormente, o que vai acontecer é que talvez a gente possa ampliar os resultados disso daí. Ampliar os resultados. Então, está aqui, ó, graficamente, tem ação policial imediata, que às vezes é inócua, e há um retardamento estratégico do Estado que vai desarticular a liderança cúpula. Então, o artigo 301 do CPP diz a prisão imediata, mas, estrategicamente hoje, é permitido não fazer isso. Por quê? A ação controlada ele troca a prisão imediata do peão, do soldado da frente, pela articulação futura do rei da facção, do cabeça, do chefe do escritório. Né? A exigência da vigilância contínua policial para evitar fuga do suspeito. Né? Fuga do suspeito. Então, a comunicação prévia ao juiz competente e fixa limite e avisa o Ministério Público do sigilo. Então, simplesmente não pode se fazer se tem aquela notícia do cometimento do crime e se tenha também a comunicação ao juiz que não vai se prender por uma questão estratégica. Por quê? Porque vai ser se obter um resultado mais potencializado para frente. A, a, a gente vai ter uma diferençazinha de flagrante preparado e ação controlada, certo? Então, ação controlada, a conduta autônoma e livre dos criminosos. Eles vão cometer aquele crime, as autoridades já estão sabendo previamente. Sendo que a postura policial é estritamente passiva e encoberta. Você não vai participar. A prova é totalmente válida. Agora, no flagrante preparado, há um induzimento ou instigação artificial pela própria polícia. Caracteriza crime possível. A ausência de dolo está simulado no artigo, na súmula 145 do STF. É prova nula. Certo? É considerado crime impossível. Nem crime é. Então, naquele momento em que o policial chega e instiga a venda de uma droga ou alguma coisa assim do gênero. Então, a ação controlada ela vai se distinguir disso daí. Então, a ação controlada do Estado apenas observa o crime fluir. No flagrante preparado, não, o Estado criminosamente, o Estado não, né? O agente policial ou qualquer agente estatal, ele impor o sujeito ao cometimento do crime. É totalmente diferente, tá certo?
Então, a característica doutrinária é o fator chave de distinção dogmática, é a origem do dolo livre. Se o Estado cria artificialmente o cenário criminoso, a consumação torna-se impossível, que é o caso do flagrante preparado. A gente vê muito em filme, livro, enfim. Tá aqui, ó, infiltração policial. Nós temos tanto no ambiente físico como no ambiente virtual, Deep Web, certo? Então, exige uma autorização judicial prévia, circunstanciada e motivada, certo? Há um direito inalienável de recusa funcional da parte policial. Ele não pode ser compelido a se infiltrar devido ao alto grau de risco que ele vai passar, certo? Crimes praticados pelo agente, eles serão encobertos, amparados pelo excludente da culpabilidade, inexigibilidade de conduta diversa. Então, quando for pedido em prova, se o policial infiltrado cometer um crime, ele vai responder, você vai responder não. Agora vem aquela pergunta: e qual o fundamento jurídico? Inexigibilidade de conduta diversa. Portanto, pode ser no ambiente físico, até 6 meses, prorrogação limitada por estrita necessidade. Então, há um risco de exposição física direta à organização, como também virtual. A gente sabe que existem vários crimes de ordem financeira, sexual, que se passam no ambiente virtual e ele pode se infiltrar, sendo renovável até o limite absoluto intransponível de 720 dias. A ocultação da identidade remotamente com menor risco físico imediato. A infiltração é a exceção extrema, protegendo o policial que delinque para manter seu disfarce com total exclusão da culpabilidade. Ah, nós vamos ter aqui o agente infiltrado, que é um membro ativo da Polícia Judiciária, a Polícia Civil, Polícia Federal, atua sob o crivo do controle judicial prévio. Já o informante confidente é um civil estranho aos quadros da polícia, em colaboração voluntária e anônima sem controle, indício investigativo. E temos o agente de inteligência, certo? Não pode agir em solo nacional. Ele é ilegal na persecução penal. Então, é aquele segurança, é aquele agente da ABIN, tá certo? Que não tem autorização de participar das investigações em solo nacional. Então, a característica doutrinária, entendimento do STF, que foi firmado lá na Operação Satyagraha, a atuação do agente de inteligência em inquéritos criminais sem autorização judicial gera nulidade absoluta e desentranhamento das provas. A ausência de controle judicial prévio sobre agente de inteligência em inquérito policial contamina toda a prova com nulidade incurável. Outro fator que pode aumentar a, a majorar a pena que a gente está estudando é a aplicação da transnacionalidade, né? Aplicar o aumento de pena se caráter transfronteiriço for a única elementar fática que permite tipificar o grupo inicialmente como uma organização criminosa, certo? Como a gente viu, que a gente pode ter tanto a elementar crimes acima de 4, apenas acima de 4 anos, pena máxima, e também transnacionalidade. Renato Brasileiro de Lima diz aplicar majorante quando a transnacionalidade já tipifica a organização é bis in idem flagrante. Vamos lá. E se tiver um policial envolvido? Não é incomum. Se tiver um policial envolvido, a gente vai ter que exercer o quê? O controle externo da atividade policial, que é um instrumento que é instrumentalizado pela obrigatoriedade de acompanhamento do Ministério Público, que constitucionalmente tem essa prerrogativa quando há suspeita desse agente, né? Então, há uma suspeita, imediatamente tem um inquérito na corregedoria.
E esse inquérito ele vai ser acompanhado por um membro do Ministério Público, certo? Que já foi previamente comunicado. Então, as características doutrinárias é proteção institucional e garantia de isenção processual, instauração compulsória de inquérito policial na Corregedoria de Polícia, comunicação imediata e obrigatória ao Ministério Público, designação de membro do Ministério Público para acompanhar a investigação integral e fundamento constitucional, controle externo da atividade policial pelo partido. Desculpe, vamos voltar aqui para a nossa. E veja bem, por mais garantias que se tenha, qualquer autoridade ela vai ter sua segurança fragilizada. E não é diferente para o magistrado. Às vezes nós temos vários policiais envolvidos na operação. Nós vamos ter uma força-tarefa no Ministério Público. Mas às vezes o magistrado ele está sozinho com a caneta. Qual foi a solução da lei? Fazer um julgamento colegiado. A Lei 12.694, ele, para preservar a integridade física do juiz, através de decisões impessoais, tornou a decisão colegiada por 3 magistrados de primeiro grau. Quais são as características? Competência funcional, segurança e impessoalidade. Tem que preservar a questão física do juiz. Instauração de juiz colegiado para crimes de organização criminosa, composição de 3 magistrados de primeiro grau para afastar as ameaças individuais, porque fica diluído no colegiado, a garantia total de caráter impessoal das decisões judiciais e validação suprema. Constitucionalidade já foi reconhecida, segundo o STF, preservando o princípio do juiz natural. A execução, ele vai se dar em presídio de segurança máxima, certo? O cumprimento, início impositivo do cumprimento, a asfixia assim, do fluxo do comando carcerário. Lembrar que muitas organizações criminosas no Brasil, eles surgiram das unidades prisionais. Então, o isolamento carcerário das lideranças é o alicerce tático para asfixiar o fluxo do comando da organização. Vai ter uma restrição de livramento, de regime e livramento, né? Então, há uma vedação absoluta de progressão e livramento. A vedação de benefícios não é inconstitucional automática. Ela exige uma fundamentação probatória concreta de manutenção do vínculo, ok? Se continuar com o vínculo, não vale. Então, afastamento das cautelares, certo? Então, a lei de lavagem de dinheiro, é, nós temos afastamento automático no início da investigação de servidores públicos e na lei de organização criminosa temos afastamento exige decisão fundamentada e nexo de cautelar. Diferentemente da lei de lavagem de capitais, o afastamento funcional da lei de organização criminosa rejeita o automatismo e exige nítida cautelaridade processual. Temos que provar 2 requisitos. Primeiro, o fumus comissi delicto, ou seja, indício da autoria e da materialidade. E o segundo seria o periculus libertate, risco da prova nos crimes. Se você tiver esse nexo em relação à sua funcionalidade, o magistrado deve assentar uma decisão nesse binômio cautelar clássico, intrinsecamente ligado ao nexo funcional do servidor. Então, ele pode afastar cautelarmente a pessoa daquela função pública. A remuneração durante o afastamento, ele mantém, certo? Agora, se houver afastamento mais prisão preventiva, perde remuneração
é a causa voluntária, tá certo? A presunção de inocência garante o salário de um afastamento, salvo se o agente, por conduta própria, der causa à sua prisão preventiva. A perda do cargo com o trânsito em julgado, nós temos a cláusula genérica do artigo 92, no caso de servidor público, logicamente, né? Que não é automático, existe fundamentação. Na lei de organizações, mais a lei de tortura, é automático. Dispensa declaração expressa. Se o juiz, por um acaso, se omitir, esquecer, vai ser declarado independentemente de qualquer coisa. Unicamente em nível de excelência, a lei de organizações criminosas e a lei de tortura são as exclusivas exceções onde a perda do cargo é um efeito automático. A interdição da função pública é vedado o retorno ao posterior, ao posto anterior, certo? Transitou em julgado, extinguiu a punibilidade integral da pena original, né? Se houve cumprimento da pena integral, tem que se cumprir uma quarentena de detenção de 8 anos, certo? Para possibilitar uma nova investidura e reabilitação. Relógio da inabilitação de 8 anos não corre durante a prisão, ela só desperta após o cumprimento integral da pena originária, certo? Captação ambiental de sinais, limites e legais. Então, a identificação da necessidade de fazer uma captação ambiental, há um filtro de imprescindibilidade, porque se trata de um direito de privacidade, há uma decisão judicial e há uma execução limitada de 15 dias, prorrogáveis. Então, não confunda a escuta ou gravação clandestina. A captação ambiental é uma invasão estatal que exige estrita legalidade. Vamos falar agora um pouquinho sobre a nova era de combate ao crime organizado. Recentemente foi editada a Lei 15.358, que fala sobre facções criminosas, que é a Lei Raul Jugman, que era o ministro da Justiça à época da proposição desse plano aqui, certo? Ele vai criar vários mecanismos, perda de bens, intervenção de pessoa jurídica, reversão para a polícia, enfim. Há uma asfixia financeira. Então, a lei possui uma natureza complementar, dialogando com o regime jurídico já existente, nas palavras de Rogério Sanches Cunha. Ah, no caso da na lei de facções criminosas, existe 4 ou mais pessoas, foco na vantagem econômica ou de qualquer natureza. Nesse caso de facção, 3 ou mais pessoas, foco no domínio territorial e ultraviolência. Certo? O princípio da especialidade rege a relação entre as normas. Elas coexistem para finalidades distintas. O coração da lei é o domínio social estruturado. Então, o tipo lá da lei nova, agora de 2026, é impor controle territorial social e atacar infraestruturas via ultraviolência. Então, o sujeito ativo é integrante facção, milícia ou grupo militar, é um crime próprio, certo? E o sujeito passivo é o Estado ou a coletividade. A classificação doutrinária é um crime formal de perigo e pluriexistente. Consumação e tentativa consuma-se com a prática de atos de domínio, admite tentativa nas formas materiais. Ele é apenado de 20 a 40 anos de reclusão. Atenção, a doutrina alerta para o risco do bis in idem com a violência inerente ao tipo, seja somado de forma autônoma. O favorecimento é a antecipação da punibilidade. Promover, aderir, apoiar ou ceder imóvel ou incitar vai receber também a pena de 12 a 20 anos, tá certo? Sujeito qualquer pessoa, na maioria dos incisos. A lei cria um delito de obstáculo antecipada à barreira da punibilidade, segundo Renato Brasileiro de Lima. Então, ele está anterior
à fase de execução. Ele está nos atos preparatórios. É, então, vamos ter o quê? Um efeito cascata. Homicídio qualificado especial, facção criminosa, 20 a 40 anos. Lesões corporais, seguida de morte, no contexto ultraviolento, 20 a 40 anos. Podemos ter confisco alargado, tornando-se obrigatório, dispensando os requisitos especiais anteriores. Então, realmente, ela veio bem para com umas determinações muito duras. Lembrar que aquele confisco alargado é quando você não consegue provar a origem lícita, embora pode até ter uma origem lícita, mas está ligada a um enriquecimento sem causa e que o Poder Judiciário poderá ir lá e fazer o confisco, certo? Como produto do crime. A ruptura do processo, vamos ter, e fim do júri. Então, a gente vai ter uma parte lá que ele afasta a competência do júri para crimes dolosos contra a vida quando praticados por integrantes de facção em conexão com crimes deste marco legal. Aí vem aquela questão. Paz, o júri, ele tem assento constitucional. Então, isso daí vai ser analisado pelo STF, com certeza, porque a gente não pode subtrair os crimes dolosos contra a vida da competência do júri, a não ser que haja uma organização específica para fazer um júri apenas feito por magistrados. Mas a instituição do júri, ela é um direito constitucional e eu entendo que é uma cláusula pétrea, que é uma garantia do cidadão ser julgado pelos seus pares. Mas vamos ver como é que o STF vai se portar nisso, né? Então, se houver isso daí, vai ter uma vara criminal colegiada. Prisões e custódias, a, a prática de crime em domínio social atrai a decretação da prisão preventiva, que ele já tem, vamos dizer, a cautelaridade íncita, e audiência de custódia, regra absoluta, videoconferência, presença física ocorre apenas em casos excepcionais, risco de integridade ou logística. Lembrar, a gente já viu lá em crimes em hediondos, que a gente vai ter houve um implemento aí das porcentagens para progressão de regime. Então, no caso, para progressão de regime, vamos ter 75% para líderes de facções e condenados por crime de feminicídio primário, reincidente 80% específico e 85% reincidente para crimes hediondos com resultado de morte. No caso, livramento condicional é vetado. O monitoramento, a gravação audiovisual obrigatória de parlatórios, validada previamente pelos juízes de garantia. Há um corte previdenciário. Se você for caracterizado como participante de facção criminosa, você não pode receber benefícios sociais ao crime. Então, a vedação adstrita diretamente à presunção de inocência e o princípio constitucional da intranscendência da pena, certo? E você vai ter um diálogo das fontes. Então, como se trata de um sistema, a lei de drogas vai dialogar com a lei de facções e o Estatuto de Desarmamento e procedimentos civis de bem, confisco autônomo. Então, o sistema penal moderno é integrado harmonicamente. A norma especial não destrói a geral, mas age como ferramenta cirúrgica para neutralizar o domínio e a ultraviolência. Então, agradecemos aqui a participação de todos e queremos deixar vocês também convidados para continuar vendo nossos vídeos, que vamos falar agora sobre a lei de lavagem de dinheiro, certo? Geralmente estão fazendo 4 vídeos por assunto, por legislação, para que não fique tão demorado e tão cansativo. Agradeço a participação de todos. Comentem aqui, curtam, compartilhem quem quiser, para que esse vídeo atinja mais pessoas. Muito obrigado.